trazer na noite de hoje. Nós estávamos no estudo de Tiago, mas devido a esse momento de mudança de ano, né? Faltam alguns dias ali para nós mudarmos o ano. Eu deixei um pouquinho o Tiago de lado, né? E quero falar um pouquinho hoje sobre a virada do ano, a virada desse ano novo. Essa é a ideia da mensagem de hoje. Eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias lá em Filipenses. Filipenses, que vai ser o nosso texto base para o sermão desta noite. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 14. Né? Passa Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Amém? Passamos a leitura do texto sagrado. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar, amados. Pai das luzes, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Estamos aqui, Pai, diante da tua face, Deus, e sabemos que não somos nada, somos pó da terra, Senhor. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia. A tua palavra nos diz, Deus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, ali o Senhor estaria. E o Senhor está aqui no nosso meio, Pai. Por isso, fala com o teu povo, Deus. Fala com a tua igreja. Fala com teus filhos, Deus. Porque eu não tenho nada para eles, Pai, mas tu tens. Então, Espírito do Senhor, que o Senhor fale a cada coração que aqui está. Em nome de Jesus, Pai. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça. E que a tua palavra não torne vazia, Pai, mas que ela cumpra o desígnio daquilo para que ela está sendo enviada, Deus. Assim nós oramos no nome santo, forte e poderoso de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei no início da minha fala, né, nós íamos dar continuidade em Tiago, mas devido a essa coisa de final do ano, o pessoal festejando, uns felizes, outros tristes e por aí vai, eu falei com Deus e no meu coração veio essa mensagem que nós vamos trabalhar nessa noite de forma expositiva nesse texto de Filipenses que nós acabamos de ler. E eu quero intitular essa mensagem de hoje como prosseguindo para o alvo em um novo ano. Certo? Então, queridos, nós estamos vivendo hoje um daqueles momentos raríssimos, que o tempo parece parar. Os ponteiros do relógio, eles avançam, mas o nosso coração, ele fica a hora angustiado, o nosso coração, às vezes, parece que
fica encerrado, o nosso coração fica aflito. Mas, quero dizer para os amados irmãos, talvez esse ano que está terminando, talvez para você ele tenha sido marcado por alegrias profundas. É verdade. Talvez esse ano para você tenha sido marcado por alegrias profundas. Mas talvez ele tenha marcado também por dores silenciosas. Eu não sei. Você sabe. Talvez durante esse ano muitas conquistas vieram, algumas conquistas que nem todos viram, né? Ou talvez você não teve conquista, apenas teve perdas nesse ano. Você só teve perdas que só Deus conhece, perdas que só Jesus conhece. Mas hoje estamos aqui na casa do Deus vivo, independente de como você chegou aqui nessa noite, independente de como nós estamos aqui, ou se com conquistas ou com perdas, só o fato de nós estarmos aqui nessa noite já é graça de Deus. Isso já é graça e bondade do nosso Deus e Salvador. Hoje, talvez você está aqui e não sabe nem por que está aqui. Mas, como eu falei, é graça. E a virada do ano, ela é um momento em que, naturalmente, nós, enquanto seres humanos, nós fazemos balanço, olhamos para trás e avaliamos conquistas, avaliamos falhas, avaliamos acertos, avaliamos erros e olhamos para frente com expectativas, sonhos. Às vezes nós olhamos para frente com medo, mas é exatamente dentro desse contexto que eu, acabei de verbalizar aos irmãos, certo? Que Filipenses 3, ele vai se encaixar perfeitamente com aquilo que nós estamos hoje aqui, com as nossas expectativas, com os nossos medos, com tudo aquilo que está hoje dentro de nós, nesse momento. Esse texto aqui que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele está falando, olha só o que Paulo está falando aqui, ele está falando de processos, ele está falando de caminhada e ele está falando de maturidade cristã. Ele não fala como que alguém que já chegou, mas ele está falando o seguinte, alguém que continua avançando. E isso, irmãos, é exatamente para nós encorajador. Porque ele não está dizendo, eu cheguei aqui pronto, perfeito. Não, ele fala que ele está o quê? Na caminhada. Isso é encorajador para nós. Porque até Paulo, ele reconhece a estrutura dele de homem, ele reconhece que ainda ele está no caminho, ele reconhece que ele é fraco, que ele é falho, que ele precisa aperfeiçoamento. Então, se Paulo está nos mostrando e ele sentia tudo isso, não importa como você chegou aqui nessa noite, há esperança para você, há esperança para todos nós nesse novo ano que se virá. Interessante que a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, lá em Apocalipse 21:5, eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Então, eu quero dizer para os amados irmãos, isso aqui não é apenas uma fala vaga, uma fala vazia. Além dela ser uma promessa do Senhor para as nossas vidas, no final dos tempos, também ela é uma declaração viva para nós, uma declaração atual, poderosa, que ecoa para nós hoje, que Deus faz novas todas as coisas. Então, meus queridos, para nós que vamos iniciar um novo ano, Deus faz novas todas as coisas.
Pois bem, amados, após essa introdução nossa de Filipenses, nesse contexto, nós vamos entrar agora, vamos esmiuçar aqui esses 2 versículos aí que nós lemos para nós nos fortalecermos no Senhor e vermos como a palavra de Deus ela é tremenda e que há esperança para nós. Então, primeira coisa, nós precisamos o quê? Reconhecer processos, né? Lá no versículo 12, Paulo vai dizer, não que eu tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Interessante que aqui, Paulo ele começa com humildade. Paulo ele é humilde no dizer isso. Ele rejeita qualquer ideia de perfeição. Ele rejeita qualquer ideia, eu alcancei a perfeição. Não, ele começa com humildade. E o verbo usado aqui indica uma noção contínua. Não cheguei, não terminei e não completei. Isso nos ensina algo precioso para a virada do ano. Isso nos ensina algo muito precioso para essa virada de ano, para esse ano novo que vai se iniciar. Crescimento espiritual, ele começa com honestidade. Olha só o que eu vou falar para você, vou repetir. De novo, crescimento espiritual se começa com sinceridade, com honestidade a Deus. Nós não entramos no novo ano como vencedores absolutos. Olha só, nós não vamos entrar no outro ano como vencedores absolutos, mas como pessoas em processo de transformação. Todos nós aqui estamos em processo de transformação. Contudo, o Paulo, ele não para na limitação, mas ele vai dizer, mas prossigo para alcançá-lo, pois isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo isso aqui para nós. Então, aqui, pessoal, amados irmãos, amada igreja, aqui ela nos dá algo que alicerça, dá base para a nossa esperança. Nós não corremos atrás de Cristo sozinhos. Nós corremos porque Ele já nos alcançou. Essa que é a ideia. Nós corremos porque Ele nos alcançou primeiro. Porque ninguém aqui corre atrás de Cristo sozinho. Então, a primeira aplicação que eu quero trazer desse texto aqui, se você caiu, não desista. Primeira coisa. Se você caiu, tropeçou, não desista. Se você falhou, não se esconda. Todos nós somos falhos, limitados, pequenos. Se você se sente incompleto, lembre-se, Deus ainda está trabalhando. Se você se sente incompleto, Deus ainda está trabalhando. Amém, queridos? Segunda parte que Paulo vai nos trazer, que está lá no versículo 13, parte A, ele nos traz algo interessante, uma decisão necessária para nós lidarmos corretamente com o passado. O ano termina, mas Deus sempre permanece. O ano vai terminar. Mas Deus, ele vai permanecer o mesmo. O ano muda, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, mas Deus permanece o mesmo. Lá em Hebreus 13:8, escrito está, Jesus Cristo é mesmo, ontem, hoje e eternamente. Agora, a pergunta que eu faço para os amados, quantas coisas ficam pelo caminho? Planos que deram errado, sonhos adiados, orações que ainda não tiveram respostas, mas nenhuma dessas coisas escapou do controle de Deus. Nada escapou do controle de Deus. Não importa se o teu plano não deu certo desse ano, não importa se você teve que adiar sonhos, não importa se algumas orações tuas não foram atendidas, não importa nada, certo? Por quê? Porque tudo isso não escapou do controle de Deus.
Meu Deus do céu, irmão. Obrigado. Deus abençoe. Nada disso sai do controle de Deus. Às vezes nós pensamos que o ano acabou, que o ano foi perdido, mas com Deus, irmãos, nada é desperdiçado. Até as tuas lágrimas rega o terreno para onde Ele vai fazer algo novo na sua vida. Se esse ano foi difícil, lembre-se, você não sobreviveu por acaso. O ano foi difícil para você? Vocês acham que você sobreviveu por acaso? Pode ter certeza que não. Foi o Senhor dos Exércitos, cuja presença estamos nessa noite. Foi Ele. Foi Ele que sustentou a tua vida até aqui hoje. Amém, irmãos? O texto diz para nós, irmãos, não penso como eu mesmo. Olha só o que Paulo está falando. Irmãos, não penso como eu mesmo. Não penso que eu mesmo já o tenho alcançado. Então, Paulo está reafirmando aqui, a sua condição. A sua condição. Então, ele vai dizer, uma coisa faço. Interessante que essa expressão, em Paulo, vai mostrar o quê? Vai mostrar foco. Não é dispersão, não é tentativa de controlar tudo, mas é uma decisão clara que Paulo tem. E é isso que nós precisamos. E aí ele vai continuar dizendo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Aqui não significa, e Paulo não está dizendo isso aqui, não significa apagar a sua memória, mas não permitir que o passado controle o seu presente. Aqui que está o grande segredo. Ele está dizendo, não permita que o passado controle o seu presente. Quantas pessoas têm deixado o seu passado controlar o seu presente? Muitos, irmãos, muitos. E isso é horrível. Isso é um mal. Por quê? Porque quando o seu passado consegue controlar o seu presente, simplesmente você não avança. O passado ele pode nos prender de duas formas. Culpa pelos nossos erros, essa é uma. Ou orgulho pelas conquistas. Portanto, tem pessoas que elas se culpam por tantos erros. Está presa ao passado. Tem outras que sentem orgulho pelas conquistas. E ambos são perigosos. Então, meus queridos, a aplicação desse texto aqui para nossas vidas, nessa virada de ano, essa aqui, pecados confessados não devem ser carregados como condenação. Se você errou, se você pecou contra o Santo de Israel, confesse, dobre seu joelho com sinceridade diante do Senhor, confesse para Ele, porque quando você confessa esse pecado, Ele perdoa, não há condenação sobre você. Essa é a primeira aplicação. Para a gente entrar num outro ano com o coração em paz diante do nosso Deus. Quantos pecados nós cometemos durante o ano? E às vezes nós deixamos, tanto faz. E não é assim, irmãos. Isso vai trazer peso para a sua vida, vai trazer culpa para a sua vida. Você vai ficar preso ao passado e não vai avançar para o futuro abençoado que Deus tem para a tua vida. Segunda aplicação, vitórias passadas não garante fidelidade futuro. Vitórias passadas não vai me garantir fidelidade a Deus futuramente. Tem gente que teve várias vitórias agora, esse ano. Tô de boa, tô surfando na crista da onda. Só que isso não vai garantir para você ser fiel a Deus. O novo ano, ele exige um coração livre para caminhar. O novo ano, esse ano que vai começar daqui a pouquinho, ele exige de nós um coração livre para caminhar. Como que está teu coração? Como que está teu coração?
Então nós precisamos ter esse cuidado. Não ficar nos aprendendo ao passado por culpas e erros. Precisamos confessá-los para sermos perdoados e não nos orgulharmos das conquistas, porque isso não vai nos garantir fidelidade a Deus. Mas sim, nós precisamos ter um coração livre. E esse coração livre é só Cristo para nos conceder. Amém, igreja? No versículo 13, na parte B, Paulo vai trazer algo interessante, que nós devemos avançar e ter intenção e direção. Então, o legal no nosso Deus, o bacana no nosso Senhor e Salvador, na bondade do nosso Deus, é que Deus ele trabalha com recomeço. Deus sempre trabalha com recomeço. A Bíblia está repleta de exemplos de recomeços. Por exemplo, Noé recomeça após o dilúvio. Abraão recomeça ao ouvir o seu chamado. Moisés recomeça no deserto. Pedro recomeça após negar Cristo. Então, olha só, Deus é um Deus que trabalha com recomeços. E hoje, Deus oferece para nós um recomeço. Ano novo não é apenas mudança de calendário. Não é um convite divino para nós, é um convite do Senhor para alinhar o nosso coração e ajustar a nossa rota e renovar a nossa fé. Lá em Lamentações 3, do 22 ao 23, escrito está: as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas a cada manhã. E isso são o fato de nós não sermos consumidos. Se as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, imagine o que Deus pode fazer durante um ano todo, um ano novo inteiro na nossa vida. Então devemos entregar o nosso ano a Deus. E o texto, ele vai nos dizer: e avançando para as que estão adiante, lá no versículo 13, parte B. Avançando para as que estão adiante. Então, olha só, a nossa fé, a fé cristã, ela não é estagnação. A fé cristã, ela não é estagnação. A fé cristã, ela é o quê? Movimento. O verbo indica esforço contínuo, como alguém que estende o corpo para alcançar algo à frente. Entrar no novo ano, irmãos, não é apenas virar a página do calendário, mas é assumir postura espiritual de avanço. É isso que nós precisamos, assumir uma postura espiritual de avanço. Como que está a tua vida hoje? Esse ano que passou, quanto tempo nós tiramos para crescermos espiritualmente? Em leitura da palavra de Deus, em oração, em temor e tremor do Senhor. Então, amados, assumir essa postura espiritual de avanço, ela vai implicar em nós o quê? Primeiro, disciplina espiritual. Precisamos ter disciplina espiritual. Segundo, perseverança. Terceira, dependência diária de Deus. Nós não avançamos sozinhos. Não. Ninguém aqui vai conseguir avançar sozinho. Mas também nós não avançamos parados. Nós não avançamos sozinhos, mas também não avançamos parados. A nossa dependência está no Senhor Deus do Exército. Amém, igreja? Amém? Tranquilo? No versículo 14, nós estamos caminhando aí para finalizar. No versículo 14, interessante que o alvo, ele vai dar o quê? Sentido à caminhada. Então, você tem um alvo. Esse alvo vai dar sentido na caminhada. Então, Deus começa mudando em nós o cenário. Ele começa mudando aonde? O nosso coração. Lá, Salmo 51, 10, o salmista vai dizer assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim o espírito reto. Talvez o que mais precisamos nesse novo ano
não seja La Plata, dinheiro, money, fight me here. Talvez não seja isso que nós mais precisemos. Mais status, mais respostas. A maioria das vezes nós não precisamos mais disso. Mas nós precisamos de mais fé, mais humildade, mais obediência, mais dependência de Deus. Às vezes é isso aqui que nós precisamos, né? Porque se você tiver mais fé, mais humildade, mais obediência, mais dependência de Deus, o resto, meu amigo, Deus, ele trabalha, ele nos ajuda, ele entra com a sua provisão das nossas necessidades. Quando o coração muda, irmãos, o caminho muda. Você pode ter certeza. Quando o coração muda, o caminho muda. Quando o coração se rende, o futuro se organiza. Olha o que eu vou falar para você. Quando o coração se rende a Deus, o futuro se organiza. Experiência própria. Você rendeu a Deus, o futuro se organizou. Eu estava servindo ao Senhor, temor, tremor, sempre tive. Mas às vezes a gente fica naquilo. Não é que você está no mundão, que você está desviado, não é nada disso. Às vezes você está dentro da igreja aqui, ó. Mas o coração, ele não se rendeu. E quando a gente se rende, o futuro se organiza. Pode ter certeza. E o texto do versículo 14, o texto ele diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. Chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, é interessante que Paulo ele não corre sem direção. Ele não sai trabalhado, que nem um louco, correndo por quanto é lado. Não, ele não corre sem direção. Ele sabe muito bem para onde ir. Ele sabe muito bem aonde ele está, ele sabe para onde ele está indo. E mais do que isso, ele sabe por quê. Ele sabe por quê. E isso é importante para as nossas vidas. Isso é importante. Nós estamos aqui, e isso aqui não se aplica à sua vida espiritual, mas na nossa vida de conquistas materiais. Às vezes você não sabe onde você está e não sabe para onde vai. Então a gente precisa... opa, peraí, eu estou aqui e quero chegar lá. Paulo, ele tinha o quê? Ele tinha um alvo. Ele tinha um alvo. O alvo não é sucesso terreno para nós. O alvo não é sucesso terreno, nem estabilidade apenas, nem ausência de problemas. O alvo para nós. O alvo é viver plenamente o chamado de Deus em Cristo Jesus. E isso vai mudar tudo, irmãos. Isso vai mudar tudo no novo ano. Pode ter certeza. Por quê? Porque sucesso não é ausência de lutas. Tem gente que quer sucesso terreno naquilo que ele estava empreendendo, mas só que isso não significa ausência de lutas. Vitórias não é fazer tudo dar certo. Às vezes tem coisas que dão errada. Tem coisas que a gente faz dar errado. Mas agora o prêmio é permanecer fiel. O prêmio é permanecer fiel a Deus. Porque se você permanece fiel, quando o alvo é Cristo, o caminho ganha sentido, mesmo nas dificuldades. Então, olha só. Por isso que esse texto de Paulo aqui, ó, irmãos, é lindo. Do 12 ao 14, quanta coisa Deus fala conosco, tem profundidade naquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Então, amados, para nós, então, o alvo, de novo, repetindo, não é sucesso, estabilidade apenas, ausência de problemas. Não é sucesso. Ele não é ausência de luta. Vitórias, você vai errar. Não é tudo dar certo. Mas quando você permanece em Cristo, esse é o prêmio. Eu permanecer em Cristo, permanecer fiel.
Olha, que prêmio, hein? O prêmio é permanecer fiel. Agora deixa eu fazer a pergunta para os amados. Olha só que vou repetir aqui que Paulo é. O prêmio é permanecer fiel. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês aqui. Qual de nós todos aqui temos a capacidade de continuarmos fiel a Deus na nossa força? Ninguém. Então, olha o prêmio que nós estamos tendo. Jesus está olhando para nós aqui, ó. O meu prêmio para vocês é vocês continuarem fiéis a mim. Cara, isso é coisa linda. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. O meu prêmio para vocês é vocês ficarem fiéis a mim até o fim. Olha que coisa linda. Gente, isso aqui olha, Deus, é só o Senhor mesmo. O Senhor é lindo. Jesus é lindo. Então, irmãos, repetindo, quando o alvo é Cristo, o caminho ele sempre vai ganhar sentido, mesmo nos dias difíceis. E vamos concluir. Vamos para a nossa conclusão. Estamos terminando já, irmãos. Então, queridos, Provérbios, ele vai nos ensinar. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Vou ler de volta. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Então, queridos, se nós consagrarmos tudo ao Senhor, tudo que nós vamos fazer ao Senhor, nós vamos ser bem-sucedidos. Vamos ter lutas? Vamos. Nem tudo vai dar certo? É verdade. Mas nós vamos ser bem-sucedidos, porque Deus está prometendo, porque Ele vai nos dar o prêmio de sermos fiel. Então, vamos entregar o nosso ano novo nas mãos do Todo-Poderoso. Vamos entregar o nosso ano nas mãos do Senhor. Não vamos entrar esse ano que vai se vir, vai iniciar, carregando apenas expectativas, carregando apenas emoções, ficarmos só nessa coisa nossa, das nossas expectativas humanas. Vamos entrar nesse ano que vai se iniciar, irmãos, diferentes. Vamos entrar confiando no Senhor. Vamos entrar carregados de confiança no Senhor. Talvez nós aqui nessa noite nós possamos pensar, puxa vida, mas eu não sei o que o próximo ano ele vai me reservar, eu não sei o que vai acontecer em cada dia, não sei. Não importa. Se Deus já está no controle, se Deus ele já está no amanhã, olha só, o ano vai começar daqui um pouquinho. E eu estou preocupado com o ano que vem. Puxa, mas Deus já está lá. Deus já está no amanhã. Então, fica tranquilo. Deus não vai ser pego de surpresa com as suas dificuldades, com os seus problemas, com as suas angústias. Nada vai acontecer na sua vida se não for permissão do Senhor. Então, queridos, vamos avançar essa fronteira do tempo. Vamos avançar, vamos cruzar simbolicamente essa fronteira, não apenas com lembrança, mas do ano que está se findando, mas vamos levar nossa fé, vamos levar nosso aprendizado, vamos levar a nossa esperança, que nós possamos entrar nesse próximo ano, irmãos, que vai se iniciar, com a certeza no nosso coração que Deus não terminou a sua obra em nossas vidas. O melhor de Deus não ficou no passado. O melhor de Deus para a tua vida não ficou no passado. E ainda há promessas de Deus nas nossas vidas para se cumprir. Por quê que eu estou dizendo que ainda há promessas para se cumprir? Porque aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-las. Filipenses 1:6.
Então, amados, Deus, ele vai completar a boa obra na sua vida. Ele iniciou e ele vai completar. E o texto que nós verbalizamos aqui nessa noite, que trouxemos nessa noite, diz para nós, ao cruzarmos a virada do ano, nós temos 3 atitudes bem claras no texto que nós lemos essa noite. Primeiro, humildade para reconhecer que ainda estamos no processo. Precisamos ter humildade para reconhecer que estamos no processo. Porque se eu tenho humildade para reconhecer que eu estou no processo, eu vou dizer, Deus, me ajude. Deus, eu estou no processo. Me ajude. Me ajude. Essa humildade vai fazer com que eu entregue meu ano que vem na mão do Senhor. Olha só, vou entregar meu ano que vem na mão do Senhor, sabendo que Ele já está lá. E sabendo que o meu prêmio é ser fiel. Como que você vai caminhar em derrota? Impossível. Impossível. Porque a Escritura, ela é clara. Só que ela não está dizendo que você não vai ter luta. Não está dizendo que você não vai errar. Então, queridos, humildade para reconhecer que ainda estamos no processo. Obrigado. Segunda coisa que o texto nos mostra: maturidade para não vivermos presos ao passado. Precisamos ter essa maturidade para não vivermos presos ao passado. Passou. O que eu errei, errei. Não vou carregar as culpas. Paciência. Errei, fiz coisa errada. Dobro o meu joelho diante do Todo-Poderoso, reconheço e me ajuda, Deus, para que eu possa ser melhor. Amém? E não só também os erros, a culpa, mas também as minhas vitórias. Eu ficar me garantindo o orgulho das minhas vitórias do passado. Também vai te derrubar no futuro. Deus, tive várias vitórias esse ano. Muito obrigado, Deus. E reconheço que se não for o Senhor, eu não teria essas vitórias. Amém? E terceiro, irmãos, fé para prosseguir com os olhos no alvo. Fé para prosseguirmos com o olho no alvo. Quem que é alvo? É o nosso alvo. O nosso alvo é o nosso Redentor. O nosso alvo é Cristo. Porque nós precisamos caminhar para chegarmos à estatura do varão perfeito, que é Jesus de Nazaré. E aqui nós estamos lutando contra a carne, contra o pecado, contra o diabo, contra tudo. Mas nós vamos vencer, porque o prêmio é fidelidade, e Ele já te premiou. Glória ao Senhor Jesus. Então, irmãos, o novo ano não será perfeito, pode ter certeza. Mas pode ser um ano profundamente transformador na sua vida, se nós caminharmos nessa postura de humildade, maturidade e fé. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Que essa seja a declaração nessa noite da nossa fé ao entrar em mais um ano nas mãos do nosso Senhor Deus, poderoso e Salvador. Amém, igreja? Incline sua cabeça e vamos orar. Pai das luzes, nós bem sabemos, Senhor, que nós não podemos nada. Sabemos que o Senhor não terminou sua obra em nossas vidas. Sabemos que o melhor do Senhor não ficou no passado para nossas vidas. E sabemos que ainda há promessas do Senhor para se cumprir nas nossas vidas. Mas nos ajuda, Deus. Nos ajuda a vencer, Pai. A virar esse ano, a virar a chave das nossas vidas, Pai. Humildade, maturidade, fé no Senhor, para que nós possamos, meu Deus, vencer, para que nós possamos ser vitoriosos no Senhor. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desiste de nós. Reconhecemos que estamos no processo. Confiamos na Tua presença. Confiamos que Tu conduz tudo. Entregamos o nosso passado a Ti, Deus, nas Tuas mãos e consagramos o ano novo em Suas mãos, Pai. O ano novo em Suas mãos. O Teu propósito que o Senhor tem. Dá-nos foco, perseverança e um coração firme no alvo que é Cristo. Muito obrigado, Deus. Assim nós oramos no nome santo, forte e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus nas alturas. Amém, igreja?